Boa noite. Boa noite. O desemprego atinge em janeiro 12 milhões e 700 mil brasileiros. O rendimento das famílias em 2017, segundo o IBGE, subiu 13,5% em relação ao ano anterior. Grupo Silvio Santos é condenado no caso que envolve o Banco Pan-Americano. A multa aplicada pela Comissão de Valores Imobiliários chega a 53 milhões de reais. Justiça marca leilão de imóveis do ex-ministro petista José Dirceu, condenado por corrupção. O valor dos bens arrestados é de mais de 11 milhões de reais. Delator da Odebrecht depõe em São Paulo sobre propina paga no Peru. Jorge Henrique Simões Barata falou das doações ilegais ao ex-presidente Ollanta Humala e ao atual líder da oposição, Keiko Fujimori. Justiça Militar Paulista condena ex-coronel da PM a 15 anos e 6 meses de prisão. José Afonso Adriano desviou cerca de 7 milhões de reais em obras na sede do comando da corporação. Preso no Rio de Janeiro, um dos principais fornecedores de drogas para facções criminosas do país. O traficante conhecido como Galã, foragido da justiça, foi detido ontem à noite em Ipanema. O Jornal da Gazeta está no ar. O frentista que atirou contra um grupo de foliões e matou 2 pessoas no pré-carnaval na zona oeste de São Paulo disse que agiu em legítima defesa. Ele se apresentou na semana passada, mas essa informação só foi divulgada hoje. Manuel Santos Silva, de 47 anos, esteve no 14º Distrito Policial de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, quarta-feira da semana passada. Ele estava foragido desde o dia 3 de fevereiro, sábado de pré-carnaval na cidade. O frentista atirou contra um grupo de foliões durante uma confusão neste posto de gasolina na Avenida Rebouças. A briga começou depois de algumas pessoas terem feito xixi fora do banheiro do posto. As câmeras de segurança mostram Manuel sendo agredido. Depois ele aparece sacando o revólver e indo na direção do grupo, atirando. Os tiros mataram João Batista da Silva, de 30 anos, e Bruno Gomes de Souza, de 31. Outro rapaz, Rodrigo Beraldi da Silva, também foi atingido, mas sobreviveu. O atirador foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar e por tentativa de homicídio, mas vai responder aos crimes em liberdade porque o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus por entender que Manuel agiu em legítima defesa. Ao delegado, o frentista também utilizou a tese de legítima defesa e disse que só atirou porque achou que ia apanhar dos foliões. O atirador também contou que comprou a arma, um revólver calibre 38, porque a namorada dele estaria recebendo ameaças. Manuel não tinha porte de arma e diz que passou a trazer o revólver para o trabalho sem que ninguém soubesse. Segundo o delegado, ele está arrependido. O frentista não tem antecedentes criminais e, ao se apresentar, não entregou a arma, porque afirma que se livrou dela após o crime. A Justiça Militar condenou por unanimidade o ex-coronel da PM, José Afonso Adriano, a 15 anos e 6 meses de prisão por desviar 7 milhões de reais. O esquema ocorreu entre 2005 e 2012 por meio de fraudes a licitações, além da contratação de empresas por meio de dispensas, convites ou interferências nos resultados de pregões. Neste período, o ex-coronel era o responsável pela contratação de serviços para o comando da Polícia Militar de São Paulo. Essa é a primeira condenação relacionada ao esquema ilegal, que ficou conhecido como Lava Jato da PM e desviou cerca de 200 milhões de reais. A defesa vai recorrer da decisão. O ex-coronel está preso há 1 ano. Além da patente, ele perdeu também a aposentadoria. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um dos principais fornecedores de drogas para facções criminosas. Conhecido como Galã, ele estava foragido da justiça e foi preso ontem à noite em Ipanema. Acusado de fornecer drogas para o PCC e para o Comando Vermelho, Elton Rummich da Silva, o Galã também é suspeito de participar do assassinato de outro traficante brasileiro que operava no Paraguai, Jorge Rafat Tumani, em 2016. Galã foi preso por policiais civis quando fazia uma tatuagem na zona sul do Rio de Janeiro.
O traficante tem 2 ordens de prisão no Paraguai por mortes ligadas à disputa de território do tráfico entre os 2 países. Segundo a polícia, ele assumiu parte dos negócios depois do assassinato de Tumani. Elton Rumish da Silva vai ser indiciado por uso de documento falso e vai cumprir pena no Brasil. Presidente Temer se reúne no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com o deputado Paulinho da Força do Solidariedade. O encontro ocorre depois da divulgação de trechos do depoimento do ex-executivo da JBS Friboi. Ricardo Saldi contou à Polícia Federal que ouviu do deputado Paulinho da Força do Solidariedade que Temer teria uma fazenda no interior de São Paulo, em nome do ex-coronel da PM e amigo há mais de 30 anos, João Batista Lima. O depoimento de Saldi foi no último dia 16 na PF de Brasília. Ele falou no inquérito que investiga se Temer e aliados receberam propina para editar um decreto que beneficiaria empresas no Porto de Santos. A investigação foi prorrogada por mais 60 dias a pedido da Polícia Federal. O delegado Kleiber Malta Lopes quer tomar novos depoimentos, entre eles o de Paulinho e de Lima Filho. Essa não é a primeira vez que a PF pede para ouvir o ex-coronel. Ele já foi intimado ano passado, mas alegou problemas de saúde para não comparecer. A versão de Saldi coincide com a apresentada pelo empresário Joesley Batista. Em depoimento, o dono da JBS Friboi disse recordar que Paulinho da Força comentou sobre a existência de uma fazenda no estado de São Paulo, em nome do ex-coronel Lima ou da empresa dele, a AGPlan, que na verdade seria de Michel Temer. Batizada de Esmeralda, a propriedade fica entre Duartina e Lucianópolis, no interior de São Paulo. Segundo Ricardo Saldi, quando o imóvel foi invadido pelo MST em 2017, Temer teria pedido ajuda para Paulinho. O deputado do Solidariedade confirma que foi procurado na época, mas que nunca disse ou ouviu que a fazenda pertencia a Temer. Sobre o encontro de hoje no Palácio do Planalto, o parlamentar afirmou que não tratou sobre o depoimento de Saldi. Segundo ele, foram discutidos assuntos sindicais. A Presidência da República diz que Michel Temer não possui nenhuma fazenda. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da troca de comando da Polícia Federal. O tempo dirá o que Raul Jungmann será capaz de fazer com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que recebeu de Michel Temer. Mas a transferência de Jungmann da pasta da Defesa para o novo ministério produziu um primeiro efeito colateral benfazejo. O afastamento de Fernando Segovia da Direção-Geral da Polícia Federal retirou da sala da Lava Jato um bode que exalava um odor insuportável. Rogério Galouro, o substituto, é um delegado respeitado pela corporação. Tende a apagar o incêndio que arde na Polícia Federal. Se Michel não fosse tão Temer, José Sarney jamais teria ousado indicar Segovia para a chefia da PF. E o denunciado Eliseu Padilha não estaria na Casa Civil para avalizar um apadrinhado disposto a azeitar a operação Abafa a Jato. Auxiliares de Temer esforçaram-se para manter Segovia na PF. Natural. Enquanto ele estivesse lá, as investigações contra o PMDB é que seriam suspeitas, não os investigados. Nem mala com propina de 500 mil era evidência de corrupção. Temer dissera que tinha 10 nomes para a pasta da Segurança Pública. Era lorota. Recorreu a Jungmann, uma opção doméstica. O novo ministro levantou 2 condicionantes: carta branca para trocar os subordinados e reforço orçamentário. Premido pelo relógio, Temer concordou. Jungmann deu entrevista nesta quarta-feira. Com Segovia, teria desperdiçado 100% do tempo dando explicações sobre um subordinado tóxico. Sem ele, pôde falar sobre segurança. Como ensinou o gênio Guimarães Rosa, sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão. Foi por necessidade, não por boniteza, que Jungmann livrou a Polícia Federal de Segovia. Os delegados que se ocupam de inquéritos anticorrupção celebram a novidade. Boa noite. Comissão de Valores Mobiliários condena o Grupo Silvio Santos a pagar multa milionária no caso que envolve o Banco Pan-Americano. A penalidade aplicada ao Pan-Americano, o atual Banco Pan, pela CVM, soma uns 53 milhões de reais. A maior parte ficou com o Grupo Silvio Santos, que deve pagar 8 milhões
por orientar os administradores e pessoas ligadas ao grupo a receberem remunerações contrárias à lei e em prejuízo do banco. O grupo empresarial, que leva o nome do apresentador, era controlador da instituição financeira. A Comissão de Valores Mobiliários também entendeu que a empresa usou recursos do banco para cumprir obrigações próprias. 16 ex-dirigentes foram condenados. Entre eles, o ex-presidente do Pan-Americano, Rafael Palladino, e o Wilson Roberto Diaro, ex-diretor financeiro. Na área penal, no começo do mês, a Justiça Federal em São Paulo já tinha condenado 7 ex-diretores do banco. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2007 e 2010, os acusados fraudaram a contabilidade, melhorando o resultado dos balanços em pelo menos 3 bilhões e 800 milhões de reais. No mesmo período, segundo os procuradores, os dirigentes receberam da instituição financeira 100 milhões de reais em bônus e outros pagamentos irregulares. Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do banco, foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão. Rafael Palladino, a 8 anos e 6 meses. Já Wilson Roberto Diaro recebeu pena de 12 anos e 6 meses de reclusão. Todas as defesas negam as irregularidades e dizem que vão recorrer da sentença. Em 2009, no governo Lula, a Caixa comprou 35% do Pan-Americano por cerca de 740 milhões de reais. Em 2011, a instituição foi vendida para o BTG Pactual, na época do banqueiro André Esteves, investigado na Lava Jato. A Polícia Federal investiga o pagamento de propina e lavagem de dinheiro na transação que foi aprovada pelo Banco Central e pode ter lesado a Caixa. O leilão de 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu, do PT, foi marcado para abril. O total de bens chega a mais de 11 milhões de reais. Segundo o edital, os imóveis vão ser vendidos no estado em que se encontram e de forma individual. Os lances devem ser feitos pela internet. Entre eles está uma chácara em Vinhedo, no interior de São Paulo, que foi avaliada em R$ 1.800.000. Em São Paulo, há uma casa na Avenida República do Líbano, onde fica a sede da JD Assessoria, empresa de Dirceu. Um valor estimado de R$ 6 milhões. O juiz Sérgio Moro decidiu pelo leilão em janeiro, quando afirmou que se as condenações de José Dirceu fossem confirmadas, o valor seria revertido para os cofres saqueados da Petrobras. No caso de absolvição, o dinheiro será devolvido ao ex-ministro. Desde maio do ano passado, Dirceu está solto, mas usa tornozeleira eletrônica. O petista já foi condenado 2 vezes na Lava Jato e teve a pena aumentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele aguarda o resultado de mais um recurso. O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, condenado no caso do triplex em Guarujá. A sessão, que estava prevista para acontecer amanhã, foi transferida para a próxima terça-feira, dia 6 de março. A alteração foi informada pelo gabinete do ministro Félix Fischer, relator do pedido de liberdade no STJ. O motivo do adiamento não foi informado pela assessoria de imprensa do tribunal. A defesa de Lula entrou com o pedido no fim de janeiro para evitar que o ex-presidente seja preso depois de se esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O vice-presidente do STJ, Humberto Martins, já havia negado o habeas corpus em decisão provisória. Agora o tribunal vai analisar o mérito do pedido. O delator da Odebrecht, Jorge Henrique Simões Barata, depôs hoje aqui em São Paulo sobre propina paga pela empreiteira no Peru. Barata falou principalmente das doações ilegais à campanha do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e da atual líder da oposição, Keiko Fujimori. Outros delatores da empreiteira confirmaram à justiça ter feito repasses de 3 milhões de dólares para a campanha de Humala, a pedido do ex-ministro da Casa Civil no governo Lula em 2010, Antônio Palocci. Humala está preso desde julho de 2017. Segundo a investigação, Humala e a mulher, Nadine Heredia, receberam dinheiro ilícito da Odebrecht para as campanhas presidenciais de 2006 e 2011. O caso de corrupção da Odebrecht no Peru também envolveu os ex-presidentes Alejandro Toledo e Alan Garcia, acusados de receber propina em troca de obras públicas.
A Odebrecht já admitiu ter distribuído 788 milhões de dólares em propinas em 12 países da América Latina entre 2001 e 2016. Na madrugada de hoje, 6 homens armados invadiram o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo para roubar um caixa eletrônico. O grupo rendeu seguranças e explodiu o cofre. O crime aconteceu às 4h45 da manhã de hoje. No momento, não tinha nenhuma circulação de pacientes e não houve feridos. 6 homens armados com fuzis entraram pela Avenida Enéas de Carvalho Aguiar. Os caixas eletrônicos ficam no térreo do prédio dos ambulatórios. Apesar do ocorrido, hoje as atividades funcionaram normalmente durante todo o dia. Funcionários trabalharam na manutenção do local. Ainda não há informação de quanto foi roubado. O caso é investigado no Distrito Policial de número 14 e também na 5ª Delegacia. Até agora, ninguém foi preso. O HC diz que colabora com as investigações. Ex-deputado estadual do Paraná, Carly Filho, é condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por duplo homicídio com dolo. O júri popular considerou que ele assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade alcoolizado, matando 2 jovens em acidente em 2009. Luiz Fernando Ribas Carly Filho recebeu a sentença no final desta tarde, depois do julgamento, no Tribunal de Curitiba, no Paraná. No dia do acidente, o ex-deputado dirigia bêbado em alta velocidade. O carro de Carly Filho atingiu o outro onde estavam Gilmar Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20, que morreram. Carly Filho também foi condenado por dirigir com habilitação suspensa. Ele pode recorrer em liberdade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para aplicar medidas cautelares contra o irmão e a mãe do deputado Gedel Vieira Lima, do MDB. O Ministério Público Federal queria recolhimento domiciliar noturno para o irmão, Lúcio, com uso de tornozeleira e a prisão domiciliar da mãe, Marluce. O pedido foi feito em dezembro, quando a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra Gedel por lavagem de dinheiro e a associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais, encontrados num apartamento em Salvador. Segundo o Ministério Público Federal, as medidas cautelares são necessárias porque a família cometeu novos crimes de desvio e lavagem de dinheiro. Fachin considerou os fatos novos insuficientes para acatar o pedido. Em depoimento à Polícia Federal, que durou mais de 11 horas ontem, o empresário Joesley Batista afirmou que Marcelo Miller foi apresentado como ex-procurador. Foi a primeira vez que o dono da JBS Friboi falou sobre a participação de Miller no acordo de delação premiada da JF, holding dos irmãos Batista. Neste inquérito, ele é suspeito de ter atuado em favor dos delatores enquanto ainda era procurador da República. Miller saiu da Procuradoria-Geral da República em abril de 2017 e, em seguida, passou a trabalhar para o escritório de advocacia que presta serviços para a JF. Em depoimento, Miller admitiu os encontros com os executivos da empresa ainda quando era procurador, mas negou que tenha dado orientação jurídica para redigir o acordo de delação. A defesa do italiano Cesare Battisti enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal afirmando que o pedido de extradição contra ele não pode ser reaberto. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália por participação em 4 homicídios na década de 70. Battisti vive no Brasil beneficiado por um decreto do ex-presidente Lula, que em 2010 negou o pedido de extradição feito pelo governo italiano. Agora o caso está no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o presidente Temer pode reverter essa decisão. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre a crise política e as eleições. Fevereiro foi o mês menos chuvoso desde 2005. A temperatura também ficou abaixo da média. Dona Terezinha não sai de casa sem esse acessório, mas neste mês o guarda-chuva praticamente só foi usado para se proteger do sol. Você é esperando chuva ou não? Não, é por causa do sol mesmo, é por causa do sol. Cadê a chuva desse mês? Então, menino, cadê a chuva, né? Pois é, Dona Terezinha, que chuva! Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, este fevereiro foi o mais seco desde 2005 e o terceiro com a menor precipitação em 75 anos.
Nas ruas, muitos sentiram na pele os reflexos dessa mudança. Fica seco, sim. Até eu sofro muito com isso por causa do nariz, né? Tenho que usar aquele soro fisiológico direto. Para mim é uma preocupação porque eu sou asmático. Esse mês eu senti muito. Tô tomando bastante medicamento, porque foi bem difícil. Apesar de ter chovido menos, o paulistano teve dias complicados. No começo dessa semana, no fim da tarde, a Avenida Ordem e Progresso, na região da Casa Verde, zona norte da capital, ficou assim, com pontos de alagamento. Na Avenida Anhaia Melo, na zona leste, alguns carros quase ficaram submersos. A chuva intensa que caiu sobre a capital paulista na última segunda-feira foi a maior num período de 24 horas registrada este ano e ajudou a elevar o volume acumulado em fevereiro e chegou a 102 milímetros. Mas esse índice ainda é 57% abaixo da média histórica para o mês, que é de 236 milímetros, segundo o IMET. Só para se ter uma ideia, o recorde histórico de chuva em fevereiro ocorreu em 1995, com 445 milímetros. A temperatura máxima também ficou cerca de 1 grau abaixo da média histórica para o mês e chegou a 27,4 graus, o menor valor registrado desde 2004. Não tem mais estação de ano, né? Não tem mais nada, né? Parte da explicação para as alterações do clima está no Laninha, um fenômeno natural que, oposto ao El Niño, consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico. Quando isso acontece, as correntes de ar mudam a circulação dos ventos e causam impacto na precipitação e também na temperatura. Choveu mais do que o normal só no norte do estado de São Paulo e algumas áreas de Minas e também no centro-oeste do Brasil. Agora, março chegando, o que espera aí? Vamos esperar que chova mais um pouco, né? Que é a chuva de março fechando o verão, né? E no último dia de fevereiro, o sol hoje brilhou forte, elevando as temperaturas. A máxima essa tarde chegou aos 30 graus. Vamos ver agora com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. A previsão é de sol, muito calor e chuvas pontuais a partir do meio da tarde em quase todo o país. O destaque da previsão fica para o litoral norte e nordestino, onde o tempo promete fechar amanhã. Vamos ver melhor aqui na nossa tabela de temperaturas? Tanto em Fortaleza quanto em Natal, a previsão é de tempo bem fechado, com chuvas a qualquer hora, até com forte intensidade e máximas em torno dos 29 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, não vai chover e a máxima fica em torno dos 34 graus. E em Porto Alegre, antes da chuva de finalzinho de tarde, calor na casa dos 32 graus amanhã. Já para todo o estado de São Paulo, a sensação ainda é de muito calor e com o ar carregado de umidade, claro que março vai começando também com chuvas pontuais, que podem ser fortes em alguns momentos, mas não devem durar muito tempo não. A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes, em Votuporanga e também na cidade de Ribeirão Preto, mais ao centro-norte paulista. No litoral, dia muito quente também, com temperaturas em torno dos 30 graus, tanto em Caraguatatuba quanto em Santos. E continua fazendo calor também aqui na capital, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 31 graus antes da chuva. Aí na sexta-feira chega a fazer até 29 e continua tudo muito parecido no sábado, calor de 29 graus e pancadas de chuva entre a tarde e a noitinha por aqui. E pelo menos 24 pessoas morreram com a onda de frio siberiano de 20 graus negativos na Europa. A imprensa chama a onda de frio a besta do leste, com temperaturas de 25 graus negativos na Estônia e 24 graus negativos na Alemanha. Vários países enfrentam problemas com transportes, além de escolas fechadas. No Reino Unido, os moradores também foram alertados sobre possíveis interrupções nos serviços de energia e telefonia. Segundo o Serviço de Meteorologia Europeu, o frio intenso continua até sexta-feira, com a previsão de neve para todo o continente. Foi encontrado hoje no Rio Tietê o menino Matheus, de 11 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, depois de fortes chuvas.
Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado numa barragem em Pirapora do Bom Jesus, interior de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros de onde a criança desapareceu há 2 dias. Mateus e outros meninos jogavam futebol quando a bola caiu no córrego Rincão, que fica ao lado de um condomínio na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Ele entrou no córrego na tentativa de apanhar o brinquedo, mas acabou caindo na água e foi levado pela correnteza. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, apresentou hoje ao novo ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, o Cadastro Nacional de Presos, que tinha sido prometido para o segundo semestre de 2016. A apresentação foi durante a reunião do Conselho Nacional de Justiça, presidido pela própria Carmen Lúcia. Ao lado de Raul Jungmann, a presidente do Supremo destacou que o software tem o objetivo de ajudar os poderes judiciário e executivo na gestão do sistema carcerário em todo o Brasil. A crise aumentou, hoje é a principal preocupação do cidadão brasileiro, talvez, ou uma das principais e mais graves. Ao formular esse cadastro, e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões está sendo implantado desde outubro do ano passado e começou a ser alimentado pelos tribunais este ano. A previsão é de que o programa esteja funcionando em todos os estados em maio. Segundo o ministro Jungmann, o programa vai auxiliar na proteção dos direitos dos presos e também a diminuir a superlotação. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Porque se assim permitirmos, presidente, nós nos igualamos aos criminosos. Numa outra coletiva de imprensa hoje em Brasília, o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, disse que vai contratar novos policiais federais e reforçar a equipe da Operação Lava Jato. Segundo Jungmann, o novo ministério tem orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais este ano e vai contratar 1.000 homens para recompor as tropas das polícias federal e rodoviária. O ministro disse também que a Lava Jato deve receber o reforço de 20 integrantes e que a prioridade da nova equipe é dar autonomia às operações de combate à corrupção. Qual foi a orientação que o senhor deu, por gentileza, para o novo diretor da PF? Combata o crime, combata a corrupção. Acho que o combate à corrupção e o combate à criminalidade não são excludentes. São ambos prioritários e que, obviamente, nós alocaremos recursos de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda. Jungmann também falou das mudanças feitas por ele no comando da Polícia Federal. O ministro demitiu ontem o diretor-geral Fernando Segovia e nomeou o delegado Rogério Galoro. Eu conheço o delegado Galoro já há bastante tempo. Nós passamos praticamente 60 dias, eu, o Etgoyen, o Alexandre Moraes e o Galoro, entre outros, nós ficamos juntos, trabalhamos juntos intensamente. E daí surgiu uma admiração, uma amizade e uma proximidade. E eu preciso disso, para ter o máximo possível de velocidade, agilidade e alinhamento em termos de pensamento. E por isso, então, foi feita essa substituição. No fim da tarde, o presidente Michel Temer confirmou que Fernando Segovia vai assumir um posto especial do governo na Itália, ainda este ano. Temer atribuiu a demissão de Segovia à autonomia dada por ele ao novo ministro da Segurança Pública para montar a própria equipe. Agora o comentário de política com Bob Fernandes. Para quem ainda não entendeu, Braga Neto explicou, aspas, o Rio é um laboratório para o Brasil. Braga Neto é o interventor militar no Rio, general fardado. Seu chefe de gabinete, Mauro Sinô, é general fardado. O secretário de Segurança, Fernandes Nunes, é general fardado. Entrevista de Braga Neto, com uma ordem para jornalistas. Perguntas deveriam vir por escrito, antes, com e-mail e telefone do jornalista. Isso é intimidação, leva a censura e autocensura. Começa assim, sabemos como termina. Dom Phillips, no inglês Guardian, e William De Luca, no Twitter, expuseram essa ordem e o formulário do laboratório. Ex-chefe da Polícia Civil no Rio, Hélio Luz, ensina.
O problema do Rio não são os bandidos, são os mocinhos. Se ele recuperar o quadro de mocinhos, pode dar atenção real ao quadro de bandidos. Hélio Luz define: intervenção não pode se resumir a envio de capitão do mato à senzala do século XXI. Temer faz de conta presidir enquanto vai entregando o poder para generais e a economia para o mercadismo. Temer admitiu: pode ter intervenção militar em outros estados. E caiu Segovia, diretor da Polícia Federal, que Temer havia nomeado para fazer o serviço, demitido pelo novo ministro da Segurança, Raul Jungmann. Quem manda em Jungmann é o general Etchegoyen, que manda no Serviço de Inteligência da Presidência e manda no Serviço de Inteligência do Brasil. De linhagem secular no Exército, com ascendentes na história de ditaduras e sedições, Etchegoyen tem fome de poder. Débora Cademartori, da Zero Hora, registrou frase de Etchegoyen, ladeado por Carlos Marum, o general disse: nenhum de nós se incomoda de ser fotografado passando na imigração dos Estados Unidos para comprar enxoval do neto ou dos filhos, ou para levar filhos e netos à Disney. General, o incômodo é ser fotografado diante de um fuzil e filmado, e não nas Disney, mas nas sempre oprimidas comunidades pobres ou miseráveis do Rio. Mais do que incômodo é o Brasil, de novo, tornado laboratório de intervenção de tutela militar. Boa noite. Uma exposição faz uma viagem ao mundo de Harry Potter, o pequeno bruxo da série de romances que se tornou herói de leitores e amantes do cinema. A mostra está em cartaz aqui em São Paulo. Quem disse que gostar de magia tem idade? Não é coisa de criança de jeito nenhum, nunca foi, nunca será. A Mariana ama tanto o universo Harry Potter que ela vai usar até como tema para a festa do seu próximo aniversário. Já comprei tudo do Harry Potter, já, copinho, tudo, enfeite de mesa. O bolo também vai ser igual do filme, quando o Hagrid faz um pro Harry. Ela arrastou o pai para a exposição Casa dos Bruxos, no Shopping Eldorado, e ele ficou encarregado pelas fotos. Tem que vir também, né? Aproveitar que tá de férias, né, meu? São vários cenários que recriam os lugares mais emblemáticos do mundo bruxo. Para os trouxas, ou melhor, para quem não é bruxo, olhar isso daqui fica um pouco estranho, né? Uma mala, uma coruja, um muro na frente. Só quem é fã verdadeiro de Harry Potter vai saber explicar. Aqui a gente está na plataforma 9/3. O que acontece? É aqui que os alunos de Hogwarts pegam o trem para ir para Hogwarts, em Londres, na King's Cross. A série Harry Potter foi criada pela escritora britânica J.K. Rowling, que publicou o primeiro romance em 1997. Desde então, os livros atingiram um sucesso mundial, traduzidos para mais de 70 idiomas. A história mistura fantasia, seres mitológicos, vida escolar e bruxaria, que foram parar no cinema. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Eu leio Harry Potter desde os meus 9 anos. 9 anos? Isso, foi o primeiro livro que eu li que não tinha ilustração. Então, Harry Potter ele me iniciou no mundo da leitura. Hoje eu tenho mais de 400 livros no meu quarto. A exposição conta com atores, objetos e até ontem também era possível ver uma coruja de verdade, já que o animal faz parte do enredo. Porém, uma foto que circulou na internet em que corujas estavam amarradas pelos pés chamou a atenção de ativistas ambientais. Agentes do IBAMA foram hoje até o local para conferir a documentação das aves. Essas corujas, para estarem aqui, elas precisariam ter uma autorização especial. A princípio, a gente não emitiu nenhuma autorização, nem a Secretaria de Estado. Então, a gente veio verificar pessoalmente para ver se elas estão sendo bem tratadas ou não. E qual a origem das corujas, se tem documentação. Com a polêmica, as corujas foram retiradas da exposição. There's something moving out there. It was a Dementor. One of the guards of Azkaban is searching the train for Sirius Black. Em nota, o Shopping Eldorado informa que, após a apuração da denúncia de maus-tratos, suspendeu a participação das corujas no evento. A Casa dos Bruxos fica em cartaz no Shopping Eldorado até 18 de março. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, do meio-dia às 10 da noite, sem corujas. Os ingressos custam R$ 60. Pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem 12 milhões e 700 mil desempregados. O número cresceu depois de cair por 9 meses.
Sheila foi demitida no auge da crise junto com vários colegas. O corte na empresa dela atingiu 20% dos funcionários. A assistente administrativa só conseguiu uma nova vaga quase um ano depois, em novembro do ano passado, e não se sente segura. Tem que ter muita qualificação, muito conhecimento, o pessoal, na verdade, tem que ter muita indicação também, porque hoje é muito difícil, não está fácil. No primeiro mês deste ano, o desemprego atingiu 12.700.000 brasileiros. A taxa de novembro até janeiro ficou em 12,2%, quase meio ponto percentual maior que a do último trimestre de 2017. A primeira alta em 9 meses de recuo. A explicação é que muita gente que ocupava uma vaga temporária por causa do Natal, especialmente no comércio, foi dispensada no começo do ano, quando também cresce a procura por trabalho. Outro fator que pressiona a taxa de desemprego. Eu tenho um tio que está desempregado até hoje, ele tem 58 anos, faz mais de um ano. E as pessoas também, que foram demitidas, que trabalhavam na firma onde eu trabalhava, também está desempregada ainda. Eu acho que está retomando, está começando a ter uma melhora. Se a gente considerar o cenário de um ano atrás, na comparação com o mesmo trimestre, o saldo agora é positivo, com 200.000 desempregados a menos. Só que o crescimento da ocupação tem sido sustentado pelo emprego informal, que aumentou 5,5% no período, enquanto o trabalho com carteira assinada recuou quase 2%. Foi a saída que o Marcos encontrou. Para não ficar desempregado, a gente vai vender fruta. Já o rendimento das famílias, segundo o IBGE, ficou em R$ 1.268 por pessoa em 2017. Quase 3,5% a mais que no ano anterior. O Distrito Federal tem a maior renda domiciliar per capita do país, R$ 2.548, mais que o dobro da média nacional e uma das que mais cresceram, 8,5%. Em São Paulo, ao contrário, a renda por pessoa diminuiu R$ 11 em um ano e fechou 2017 em R$ 1.712. O rendimento domiciliar per capita também caiu em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Alagoas. A menor renda do país é de famílias do Maranhão, com R$ 597 por pessoa. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente costuma ouvir que, quando a economia melhora, quem está no governo tem mais chance de se reeleger, seja presidente ou até governador e prefeito. Mas o que quer dizer a economia melhora? A economia do país pode voltar a crescer e uma parte grande da população ainda está vivendo muito mal, ou pelo menos pior do que faz uns 3 anos, é claro. A taxa de desemprego em janeiro deste ano é só um pouquinho menor do que a de janeiro do ano passado, pouco mais de 12%. Claro que há outros números melhores nessa pesquisa de desemprego. O número de pessoas com algum trabalho aumentou em um ano em 1.800.000 pessoas. Como a gente sempre explica aqui no jornal, taxa de desemprego é a proporção de pessoas na força de trabalho, procurando emprego, mas que não acham. Logo, é possível ter tanto mais gente trabalhando, como mais gente procurando emprego sem achar. Gente que era estudante ou estava em casa sem ânimo de achar trabalho e que agora se animou a procurar. Mas nesse quadro de desemprego grande acontecem outros problemas graves. Se tem mais gente procurando trabalho do que vaga para trabalhar, o salário médio cresce muito pouco. E é isso que voltou a acontecer. O poder de compra do salário médio no ano passado melhorou com a queda da inflação. Mas agora que a inflação não está caindo tanto e o salário agora está crescendo bem pouquinho. Isso desanima ou desespera o eleitorado. Outro problema grande é que até agora não começou a aparecer emprego melhor, com carteira assinada. As pessoas estão se virando com bicos ou como autônomas. Como a gente viu na semana passada também, 1 de cada 4 brasileiros, trabalhadores brasileiros, está sem emprego ou trabalhando menos horas do que queria ou nem procura trabalho porque acha que não vai achar nenhum. É o desanimado ou desalentado. É muita gente em situação precária. Muitas famílias vivendo na insegurança econômica ou na penúria. Na metade ou nos 2/3 mais pobres da população, essa situação é bem pior. Logo, a economia pode melhorar, mas o emprego fica melhorzinho só depois de um ano de crescimento bom. Logo, a maior parte da população ainda vai estar enfurecida na eleição, porque na pele delas a economia ainda vai mal. Boa noite.
Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, os dois do Supremo Tribunal Federal, voltaram a bater boca hoje pela imprensa. Em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, o ministro Gilmar Mendes disse que Luiz Roberto Barroso não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos, antecipa julgamento e precisaria suspender a própria língua. Profundamente ofendido com as declarações, Barroso emitiu nota oficial afirmando que jamais antecipou o julgamento e nem fala sobre política. Num dos trechos, Barroso alfinetou Gilmar Mendes, dizendo que não frequenta palácios, a exemplo do colega que vive se encontrando com o presidente Michel Temer. Sem citar diretamente Gilmar Mendes, Barroso também declarou que não troca mensagens amistosas com réus e não vive para ofender as pessoas, a exemplo do que já foi revelado pela imprensa sobre Gilmar Mendes. Essa não é a primeira vez que os dois ministros têm desentendimentos públicos. Em outubro do ano passado, protagonizaram uma grave discussão durante um julgamento no plenário da Suprema Corte. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Hoje tem as estreias de Corinthians e Flamengo na Libertadores da América. Ontem, Grêmio e Cruzeiro jogaram, mas não venceram, né, Celso? Pois é, Estela, boa noite. Não foi uma boa estreia dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio ficou no empate com o Defensor no Uruguai em 1-1. Já o Cruzeiro caiu na Argentina ante o Racing por 4-2. Hoje, às 9h45 da noite, o Flamengo recebe o River Plate com portões fechados no Rio de Janeiro, no Engenhão. No mesmo horário, o Corinthians encara o Milionários da Colômbia em Bogotá. E o Timão já treinou no estádio El Campín, palco da partida de logo mais. A dúvida do Corinthians para a estreia de logo mais na Libertadores era de quem seria o substituto de Rodriguinho, suspenso pela expulsão no jogo contra o Racing pela Sul-Americana do ano passado. Contudo, no único treino do time na Colômbia, Fábio Carille não escondeu a equipe que vai começar a partida. Mesmo time do jogo contra o Palmeiras, com Matheus Vital no lugar do Rodriguinho. Matheus Vital fez apenas 2 jogos pelo Corinthians e esse será o primeiro duelo de Libertadores do jovem de 20 anos. Definida a escalação, a principal atividade corintiana no treinamento foi aprimorar os chutes a gol. Tantos arremates foram trabalhados por 2 motivos. O primeiro é a mudança da bola em relação à que é utilizada no Campeonato Paulista. É uma bola muito diferente, sim, do que a gente tem usado no Campeonato Paulista, né? Então, aos poucos, a gente foi colocando nos treinos para que essa adaptação ficasse mais fácil nesse momento. Já o segundo é a altitude de 2.600 metros acima do nível do mar do estádio El Campín, local da partida de logo mais. O ar rarefeito pode tornar a velocidade dos chutes ainda maior. Falando de futebol internacional, a repercussão, né? O PSG confirmou hoje que o atacante Neymar vai mesmo passar por uma cirurgia. Depois de muitas informações encontradas, finalmente saiu hoje a confirmação do clube francês. Neymar será operado aqui no Brasil no próximo final de semana por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O tempo estimado para a recuperação do atleta é de 6 a 8 semanas, tirando, portanto, de combate o atacante brasileiro do duelo entre Real Madrid e PSG na próxima semana pela Copa dos Campeões da Europa e também dos 2 amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e contra a Alemanha. No último domingo, no duelo contra o Olympique de Marseille, o brasileiro acabou se machucando sozinho. No lance, o jogador teve uma fissura no 5º metatarso do pé direito, mais conhecido como dedinho do pé. Ali. É isso aí. Celso, muita gente, vários jornalistas falaram sobre essa questão, que, por exemplo, a seleção brasileira poderia ter colocado uma pressão para o Neymar operar e estar melhor, em excelente condição para a Copa do Mundo. Outras pessoas falaram que, na verdade, o PSG é que queria que ele voltasse mais ou menos para o jogo. O que você acha a respeito disso? É uma questão muito simples de entender. Quem investiu mais de 200 milhões de euros para contratar um jogador? O clube, o PSG. Então, obviamente, o clube tem os interesses dele, que é ganhar a Liga dos Campeões da Europa. E o Neymar é uma peça importante nessa partida contra o Real Madrid. Mas chegou-se à conclusão que o urgente mesmo era fazer a cirurgia. Tá certo. Então, Celso, muito obrigada. Boa noite.
Até amanhã. É com você, Gamerini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Cláudio Couto. Eles vão falar sobre as eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do cenário político nacional, faltando 7 meses para as eleições. Quem analisa é o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, Cláudio Couto. Bom, Cláudio Couto, a intervenção federal na segurança pública do Rio continua dando o que falar. Fernando Henrique Cardoso disse que governos, sobretudo os que não são fortes, apelam para os militares que têm estrutura com hierarquia. Ao assinar aquele decreto que determinou a intervenção no Rio, Michel Temer reconheceu de público que o governo dele é fraco? Olha, eu acho que ele deu uma cartada no sentido de primeiro mudar um pouco a agenda de debate. Você vê que desde que começou a intervenção, a gente quase já não fala mais em Operação Lava Jato, em uma série de escândalos afetando o governo. Todo mundo começou a se preocupar com a questão da segurança pública, que evidentemente é uma questão importante. E como foi uma medida com grande aprovação popular, isso também deu aí um bafejo de restauração da popularidade ou de ganho de alguma popularidade para esse governo. Também saiu do tema aquela agenda econômica, que era uma agenda impopular, ou seja, o governo conseguiu mudar a agenda. Agora, como é que ele mudou essa agenda? Primeiro, intervindo num estado, que é um estado governado pelo próprio partido do presidente da República, pelo PMDB. Há outros estados com problemas de segurança, o Ceará, né, por exemplo, que vem enfrentando problemas sérios, mas é governado por um partido de oposição. Ali o governo não quis intervir para não jogar água no moinho da oposição. E quando interveio, é uma intervenção que é federal, muita gente falou em intervenção militar, até essa frase do Fernando Henrique reforça essa ideia, a intervenção não é militar, a intervenção é federal. Mesmo com chefias estarem todas nas mãos de militares? Pois é, ela não é uma intervenção militar, mas ela é uma intervenção feita utilizando-se a estrutura dos militares. Acho que... E o comando. E o comando, e não só o interventor, como aqueles que ele colocou abaixo. E a gente teve ontem aí uma amostra de como é que militares funcionam. Aquela entrevista foi uma coisa surreal. É uma entrevista em que quase não se podia fazer pergunta, em que a transparência é mínima. Qual entrevista você está assistindo? Do interventor, em que ele não respondia direito aquilo que lhe era levantado. As pessoas faziam perguntas... Do Braga? Isso, né? As pessoas faziam perguntas previamente elaboradas por escrito, com temas restritos, ele respondia o que queria, ele lia as questões. Ou seja, mostra que quando os militares tomam a frente de uma ação dessa natureza, o jogo é outro. Agora é interessante também que cabe aí a partícula C. Né? Se der certo, muito bom para o Temer, pode ser, se ele pretender uma reversão de popularidade, da impopularidade, que ele consiga, mas ele está aí numa dependência da eficiência dessa intervenção. Sim. E há um questionamento muito grande para as próprias Forças Armadas. Sim. Se eventualmente não for bem sucedida, né, o quanto isso desmoraliza uma instituição que presumivelmente deva ser tão forte. E aí entra, então, a indagação. O ano é eleitoral. Sim. Pode ter sido. O Temer corre o risco de ter dado um tiro no pé? Olha, corre o risco se houver, digamos, tropeços nessa ação. Né? Digamos, pessoas podem ser atingidas por ações de militares, pessoas que não têm nada a ver com crime. Se isso, por exemplo, ocorrer, como já ocorre com excessos e ultrapassem limites da lei. E trapalhadas também, né? Porque pode ser excesso, pode ser trapalhada. Se isso acontecer, a gente não está dizendo que vai acontecer, mas se porventura acontecer, é um tiro no pé. Por outro lado, se houver uma clara percepção de melhora da situação de segurança, né? Se essas trapalhadas ou os excessos não acontecerem, o governo tem um trunfo. Claro que não é um trunfo, como talvez alguns aí imaginem, ou muita gente menciona, o próprio Temer pode acalentar, de tornar o Temer um candidato competitivo na eleição. Acho que falta muito para isso, por todo o histórico. E tempo, né, também. Né? Falta tem pouco tempo, 7 meses. Para se recuperar. Né? Pode ser, alguns já falaram até que é o plano cruzado do Temer. Né? Quer dizer, para oferecer resultados e, em consequência, ter a recuperação se der certo. Exato. É pouco tempo. É pouco tempo e mais. Melhora no Rio, piora em outros estados. Como é que fica?
vai fazendo intervenção? Não Brasil dá... afora? Não, e muita gente vai falar, por que privilegiando aquele Estado enquanto nós estamos aqui à míngua? É um outro risco que se corre. Bom, falando então, em risco, eu lembro fácil. que, Cláudio, no dia mesmo que foi anunciada a intervenção, assinado o decreto, ele externou uma preocupação muito grande, fez uma comparação com 1964, na época do golpe militar, que ele disse que as coisas começaram assim, que ali houve aquela intervenção para garantir a segurança e a ordem no país. E era para ficar ali alguns meses, e ficou mais de 20 anos. Então, a preocupação é que algo semelhante pudesse estar começando a acontecer no Brasil. Temos indicadores disso? Eu acho que é um pouco de exagero nisso, né? Porque o que houve ali foi um golpe de Estado que derrubou um presidente da República por meio da ação armada, né? Os tanques foram às ruas e deram o poder a um general. A gente não tem isso, né? A gente tem uma intervenção federal em que um general foi nomeado. É pontual, né? É pontual em todos os sentidos. Agora, é claro que o fato de você ter, por exemplo, um general no Ministério da Defesa, mesmo que interino, é um sinal muito negativo. O fato de você ter um ministro da Educação que vem a público e tenta censurar um professor universitário, numa atitude macartista, é uma coisa muito preocupante. Há sinais muito preocupantes, mas não me parece que eles componham um todo que leve a uma ruptura da ordem democrática. Dentre os sinais preocupantes, o que é para você questão substantiva? Olha, a questão substantiva, a meu ver, é uma certa desorganização da ação do Estado brasileiro em vários lugares, inclusive no Rio de Janeiro, por conta da questão da segurança, né? Para o que essa intervenção é uma forma de tentar resolver o problema de forma pontual. Agora, o Rio de Janeiro vai continuar um Estado falido em termos financeiros. Depois que o governo federal sair de lá, que o dinheiro que ele pode até levar por conta da intervenção não puder mais ser levado da mesma maneira, como é que esse Estado vai ficar? O problema vai voltar? E boa parte dos problemas de governabilidade no Brasil, de manutenção da ordem pública, passam pela situação dos estados. Se os estados estiverem mal, a gente tem um mau presságio para aquilo que nos espera depois das eleições desse ano. Bom, ano eleitoral. Praticamente há um consenso que a questão da segurança pública será ali um foco no debate eleitoral entre os candidatos desse ano. Mas tem uma outra questão que está sendo levantada ainda. Quem terá mais chance? O candidato que falar ao mercado financeiro ou o candidato que falar à população, no sentido de satisfazer as exigências, seja do mercado financeiro ou seja da população como um todo? Olha, falar ao mercado financeiro pode dar doação de campanha, né? Agora em termos pessoais e não em termos empresariais, pelo menos aquela que vier a ocorrer de maneira oficial. Agora, não dá voto de forma direta, né? Falar ao mercado financeiro pura e simplesmente pode inclusive fazer perder voto. Claro que ganha, no fim das contas, o candidato que disser coisas que o eleitorado quer ouvir, né? Coisas que sejam plausíveis. Pode até ser que esse candidato fique no meio do caminho. Se a gente voltar àquela situação da Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula escreveu antes de ser eleito em 2002, ela era em boa medida uma carta ao sistema financeiro, mas que ao mesmo tempo se combinava com outras propostas do então candidato Lula, no sentido de mostrar que poderia ser um candidato financeiramente, fiscalmente responsável, mas ao mesmo tempo preocupado com questões sociais. Eu diria que esse tipo de mix é o que muitas vezes torna um candidato realmente competitivo. E naquela época não só foi eleito, como no primeiro mandato conseguiu, né? E conseguiu. Naquele primeiro mandato, né? Sim, diria que até o segundo, né? O problema, eu vejo, vem um pouquinho mais no final, depois da crise de 2008, e mesmo ali a questão se resolveu, e sobretudo durante o governo Dilma, quando se estica o que seriam soluções momentâneas. Eu agradeço muito, professor, Obrigado. Falar conosco, nos passar novos subsídios para a nossa reflexão. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Maria Elisa, obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. O Unifom solta a voz no palco do Mulheres, nesta quinta, 14h.